Apocalipse 2, versículos 8 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos, nós temos aprendido sobre Cristo e sobre a igreja de Esmirna. Sobre Cristo, o texto nos mostra inicialmente 3 coisas. Primeiro, ele é eterno. Em outras palavras, ele é o Senhor do tempo e da história. É isso que significa a declaração de Cristo quando ele diz que ele é o primeiro e o último. Em segundo lugar, nós também encontramos aqui a declaração de que Cristo ressuscitou, ou seja, ele tornou a viver. E isso é quando ele declara que esteve morto e tornou a viver. E em terceiro lugar, irmãos, nós aqui ficamos cientes de que Cristo nos conhece, não apenas profundamente, não apenas completamente, mas Ele conhece pessoalmente a situação do seu povo e da sua igreja. É com esses dizeres que começa o versículo de número 9. Sobre a igreja de Esmirna, e foi isso que nós estudamos no último domingo, nós também temos 3 declarações. Nós estamos trabalhando, nós estamos estudando sobre uma igreja que está passando por tribulação. E esta tribulação, como já foi dito, ela vem como consequência da fidelidade que eles tinham em relação a Cristo. Nós também estamos estudando uma igreja que sofre pobreza financeira. E essa pobreza, irmãos, é interessante, a situação ela é interessante, porque Esmirna é a segunda cidade mais importante, mais próspera, dentre todas as cidades da Ásia Menor. Mas apesar disso, ela era uma igreja pobre. Isso também se deu pelo fato de que eles eram fiéis a Cristo. E em terceiro lugar, irmãos, nós estudamos que a igreja de Esmirna também enfrentou blasfêmia, calúnia, injúria, difamação, e estas advindas por aqueles que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, irmãos, hoje nós iremos ver mais uma sessão da chamada carta ao anjo da igreja de Esmirna, e os nossos olhos irão sobrecair sobre o versículo de número 10. Nós estamos trabalhando no tema uma igreja fiel. E nesta noite, irmãos, algumas perguntas são do nosso interesse. O que mais Cristo declara para a sua igreja fiel? Como é que o cristão vive e demonstra a sua fidelidade para com Deus? Que consolo Cristo oferece para aqueles irmãos que estão sendo perseguidos exatamente por conta do seu compromisso para com o Senhor? E que promessas, irmãos, nós encontramos nesse texto, não só para a igreja de Esmirna, mas para mim e para você, que somos também desafiados hoje a sermos uma igreja fiel. E eu espero, meus amados irmãos, que no nome de Jesus, Deus, assim como sempre, fale poderosamente, abundantemente, profundamente ao meu e ao seu coração
nesta noite. Amém? Uma igreja fiel, novamente, é o nosso tema de hoje. Ok, ao lermos a carta ao anjo da igreja de Esmirna, algo de cara já nos chama a atenção. Aqui, nesse texto, ou para esta igreja, Cristo não faz nenhuma acusação. Você percebeu isso? Cristo, ele não levanta nenhuma condenação. Cristo não aponta nenhum pecado. Ele, por assim dizer, dá um salto do versículo 9, que é o conhecimento de Cristo, para as ordens do Senhor. Aqui nós não encontramos aquela célebre frase, tenho, porém, contra ti. Não existe, irmãos. A igreja de Esmirna, de fato, era uma igreja fiel, e Cristo não denuncia nenhum erro, nenhuma falha naquela igreja. Então, irmãos, é a ordem do Senhor, ou são as ordens do Senhor presentes no versículo 10, que nós iremos nos atentar essa noite. Amém? Vamos ler novamente o versículo de número 10, diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, o que é que nós temos aqui? Inicialmente, nós temos duas ordens do Senhor. Dois comandos, duas ordenanças estão presentes nesse versículo. E Cristo dirige essas duas ordens para os santos de Esmirna. Acompanhe comigo essas duas ordens. Em primeiro lugar, a ordem do Senhor se resume na palavra coragem. Tenha coragem. A frase é, não temas as coisas que tem de sofrer. Pois bem, queridos irmãos, imagine-se membro da igreja de Esmirna. Imagine-se vivendo, compartilhando a situação que os nossos amados irmãos estavam experimentando no primeiro século. A perseguição, a pobreza, a tribulação, as calúnias. Imagine-se vivendo nesse contexto. E aí, irmãos, porque você é um membro, um cristão em Esmirna, você se recusou a oferecer e a queimar incenso perante a imagem do imperador. Porque você é um cristão em Esmirna, você se recusou a declarar que César é o Senhor. E por conta disso, você não recebeu o certificado de lealdade a Roma. Era necessário, irmãos, que os cidadãos romanos, anualmente, acendessem, queimassem incenso diante de uma das imagens dos imperadores romanos. Era necessário que, anualmente, os cidadãos de Roma fizessem a declaração de que César era o Senhor. E, diante disso, uma autoridade atestava que, assim, as pessoas tinham praticado e era recebido exatamente essa declaração, esse certificado de lealdade. Mas você não recebeu. E porque você não recebeu, pelos próximos 365 dias, você não poderá abrir o seu comércio. Porque você não tem o seu certificado de lealdade a Roma, pelos próximos 365 dias, você não poderá trabalhar em qualquer emprego formal na cidade. Porque você se recusou a jurar lealdade a outro, a não ser Cristo, porque você não possui
não tem em mãos esse certificado de lealdade a César, você não pode, pelos próximos 365 dias, nem sequer comprar alimento para a sua subsistência. Você não pode. Porque você é um crente, um cristão na cidade de Esmirna. A qualquer momento, você pode receber em sua porta uma autoridade civil de posse de uma acusação contra você, assinada por um ou alguns judeus daquela cidade, e você pode ir preso por conta disso. Porque você é um cristão em Esmirna, os seus vizinhos não gostam de você. Os seus parentes não cristãos não toleram você. As autoridades da cidade não suportam você. Porque todos consideram que você é um traidor. Isso, irmão, se dá pelo fato de que Esmirna prosperou exatamente por conta do seu histórico de lealdade a César. Por causa do seu histórico de lealdade ao imperador. E você se recusa a fazer isso. É por isso que todos consideram você como traidor. As pessoas acreditam que se o imperador Domiciano descobrir que ou alguns cidadãos de Esmirna estão se amotinando contra ele, ou estão negando lealdade à sua pessoa, não só você será punido, mas toda a cidade pode receber, ou pode perder, melhor dizendo, os benefícios pelos quais Roma favorece aquele povo. Para todos eles, e para onde você se dirigir, você é um traidor da cidade. É por isso que Cristo diz para aquela igreja: não temas as coisas que tem de sofrer. É nesse contexto, irmãos, que Cristo dirige essa frase: não temas as coisas que tem de sofrer. Seja corajoso. Seja destemido, se mantenha firme, se mantenha fiel, leal, comprometido ao Senhor. Existem duas frases, irmãos, interessantes de Calvino, que aborda essa questão, e a primeira frase que Calvino escreveu é a seguinte: aquele que teme a Deus não deve temer a mais nada. Aquele que teme a Deus não deve temer a mais nada. Sabe o que é que isso significa? Aquele que colocou a sua fé em Cristo, aquele que colocou o seu coração no Senhor, aquele que repousa debaixo das asas do Altíssimo, aquele que ancorou a sua vida no porto seguro que é Cristo, essa pessoa não teme nada e nem ninguém. Não teme a dor, não teme a aflição, não teme a tribulação, porque o seu coração está firme em Deus. Calvino fala uma segunda frase, irmãos, e aqui essa frase também igualmente vem de encontro àquilo que nós estamos falando, e a frase de Calvino é a seguinte: a verdadeira coragem é seguir a Deus e a sua palavra, mesmo que isso signifique ir contra a opinião popular ou enfrentar a perseguição. Sabe o que é que Calvino está dizendo aqui? Não temer, ser destemido, ter coragem, não pode, não deve ficar apenas no campo do sentimento abstrato. Não, no meu coração eu tenho coragem. Não, filho, você tem que demonstrar a sua coragem. Não, pastor, meu coração está sossegado para com Deus. As tribulações não me afligem.
As aflições não me trazem preocupação, não, filho. Você deve demonstrar esse coração resoluto para com Deus através de atitudes. Sua coragem tem que ganhar cores, tem que ganhar pele, tem que impactar e moldar a forma que você viver. E sabe como é que o corajoso vive? Ele não vive de acordo com as opiniões populares. Ah, mas todo mundo vive assim. Mas, pastor, todo mundo pensa dessa maneira, pastor. Pastor, o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu tiver uma atitude diferente? Pastor, o que é que as pessoas vão dizer sobre mim se eu expor as minhas opiniões? Um crente corajoso, um crente que não teme as coisas que ainda tem de sofrer, ele, irmãos, cumpre Romanos 12:2, ele não se conforma com o presente século, mas ele transforma a sua mente, a fim de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É isso que o crente corajoso faz, ele não se conforma. Um crente, irmãos, corajoso faz aquilo que Pedro e João fizeram em Atos 5, que em face das ameaças das autoridades judaicas, religiosas, eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que um crente corajoso faz. Você sabe, irmãos, o que é coragem? Coragem, irmãos, é a força que nos faz enfrentar o dia mau, olhando para aquele que é bom e para as mãos bondosas do Senhor. Coragem, irmãos, é a força que nos faz vencer as incertezas do nosso coração, crendo de que Deus sempre nos guiará por caminhos bons e sábios, e que o Senhor nos dirige, está no controle soberano das nossas vidas e nos dirige graciosamente. Sabe o que é coragem, irmãos? É crer na força de Deus, mesmo quando nós nos sentimos fracos. Coragem, irmãos, é a capacidade que Deus nos dá para vencer o medo, para vencer a fome, para vencer a pobreza, para vencer a perseguição, para vencer a dor, para vencer a adversidade, olhando firmemente para Cristo. Não tema, meu amado irmão. Não tenha medo daquilo que você ainda tem que suportar, porque você tem uma aliança com Deus. Não tema defender a sua fé, mesmo em face das contrariedades desse mundo e da oposição desse mundo. Não tema defender a sua fé. Não tema, meu amado irmão, ser cristão e afirmar assim ser, e afirmar aquilo que a Bíblia diz, e defender com unhas e dentes a vontade do Senhor, quer seja em todas as áreas da vida humana. Não tema ser cristão, mesmo em face do sofrimento. Tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia, seja destemido, coloque o seu coração em Deus. Amém, meu amado irmão? Segunda ordem do Senhor, que esse texto também nos apresenta, tem a ver com fidelidade, e a frase é: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. É digno, irmão, de nota que a igreja de Esmirna já era fiel. Amém? Só que o texto nos acrescenta a expressão até a morte. E aí nós precisamos entender exatamente
o significado dessa expressão nesta ordem do Senhor. E aqui, queridos irmãos, eu peço a sua atenção porque existem os comentaristas, melhor dizendo, eles se dividem em 3 grupos, entre aqueles que entendem e tentam descrever o significado dessa expressão. Em primeiro lugar, a expressão até a morte significa até os seus últimos dias de vida. É duração. Seja fiel até você morrer. Seja fiel a cada dia que Deus lhe conceder aqui nessa terra. Seja fiel até que Deus, muito bondosamente, te leve para o porvir celestial. Seja fiel todos os dias da sua vida. Em segundo lugar, irmãos, existem aqueles que creem que essa expressão tem a ver com o preço que nós devemos pagar por ser fiel. Então, o sentido seria mais ou menos o seguinte: ser fiel mesmo que isto custe a sua vida. Seja fiel mesmo que para isso você tenha que morrer. Seja fiel mesmo que para isso você tenha que padecer. Então, de um lado é duração, do outro lado é o preço que nós temos que pagar. Mas existe um segundo grupo, irmãos. Não é duração, eles entendem que não é simplesmente duração, não falar simplesmente sobre o preço que nós temos que pagar, mas esse até a morte, essa expressão até a morte, descreve a intensidade que nós devemos ser fiel. E aí eles entendem o seguinte: não, essa expressão aqui, até a morte, é uma figura de linguagem utilizada antigamente, ou funciona como uma figura de linguagem aqui nesse versículo. Hoje nós temos várias figuras de linguagem que exprimem realmente, exatamente intensidade, né? Nós temos aquela famosa frase, né, das mães: eu já te disse 1 milhão de vezes para não fazer isso. Isso é uma figura de linguagem, irmãos. É hipérbole. Quer dizer que eu já te disse muito. Uma outra frase que vai no mesmo sentido, né? Eu esperei uma eternidade por isso. Não, você não tem nem 50 anos, como é que você esperou uma eternidade por isso? Outra frase: eu vou explodir de tanta raiva. Crente não diz isso, né? Mas tem essas frases, né, que exprimem intensidade. Então, existem aqueles comentaristas que entendem que a expressão até a morte significa exatamente isso. Uma observação importante. Eu quero que você entenda isso. Dizer que a frase até a morte é uma metáfora, é uma figura de linguagem nesse versículo, não é diminuir a seriedade da ordem de Jesus para os santos de Esmirna. Porque se de fato assim for, aquilo que Cristo estava dizendo para ele, está dizendo para mim e para você é: seja fiel completamente. Seja fiel profundamente. Seja fiel intensamente. É isso que o texto quer dizer. Ok, nós sabemos que os intérpretes bíblicos costumam entender essa expressão até a morte exatamente em referência ao preço que nós temos que pagar por conta da nossa fidelidade. Ou seja, a maior parte das pregações que nós iremos ouvir, o pregador vai dizer que Cristo está falando aqui, que nós devemos ser fiéis, mesmo que isso nos custe a vida, mesmo que nós sejamos perseguidos por conta disso, mesmo que isso resulte em sofrimento físico e emocional sobre nós, mesmo que para isso nós venhamos ser martirizados, mortos, seja fiel, mesmo que isso custe a sua própria vida. Não ame a própria vida mais do que o seu Senhor. Seja fiel até a morte. É isso que os nossos intérpretes costumam entender essa frase até a morte, essa expressão até a morte. Mas hoje, irmãos, estou muito confortável, viu?
para chegar aqui para os irmãos e dizer, além disso, seja fiel todos os dias. Amém? Seja fiel a cada momento da sua vida. Seja fiel em cada circunstância. Seja fiel a cada instante. Seja fiel apesar da situação. Não negocie a sua fidelidade. Não faça com que a sua fidelidade dependa de fatores externos. Olhe para Deus. Seja fiel a cada segundo, a cada momento. Assim, irmãos, eu também ficaria muito tranquilo em chegar para os irmãos e dizer, seja fiel. Profundamente. Não deixe que a sua mente esteja dividida entre as coisas de Deus, uma parte da sua mente, nas coisas de Deus, outra parte da sua mente, nas coisas do mundo. Não permita isso. Seja fiel completamente. Seja fiel profundamente. É isso, irmãos, que de fato Cristo está nos falando nesse texto. E eu quero que vocês percebam como a fidelidade ela é importante para a vida. Para a vida. Nenhum acordo sobrevive quando uma das partes não ou deixam de se comprometer com aquilo que elas firmaram ou que foi firmado. Nenhum casamento sobrevive quando uma das partes perde o interesse. Nenhuma agremiação, nenhuma associação, nenhum grupo de pessoas irá prosseguir e prosperar se os seus membros não se manterem fiéis ao seu compromisso. Por isso, meu amado irmão, seja fiel. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Quer dizer que se eu não for fiel, perca a salvação? Não, meu amado irmão. O que eu quero dizer com isso é que a fidelidade é uma marca do verdadeiro cristão. Aquele que foi eleito por Deus, aquele que foi salvo em Cristo Jesus, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, esse será fiel. Aquele que é noiva de Cristo, aquele que foi enxertado e é ramo da videira verdadeira, aquele que é corpo de Cristo, este com certeza será fiel. E apesar de que se em algum momento nós cairmos, eu espero que isso nunca nos aconteça, amém? Mas se um dia nós nos desviarmos, se nós um dia nos distanciarmos de Deus, um dia nós ainda iremos ouvir a voz do nosso bom pastor a nos procurar. Um dia nós iremos cair em si. Um dia essa chama do Espírito irá ser reacesa dos nossos corações. E isso, irmãos, tem um porquê muito simples. Deus sempre se manterá fiel à sua aliança conosco. E esse Deus fiel nos chama hoje e sempre para sermos fiéis à aliança que nós temos com Ele. Deus sempre se manterá fiel à sua aliança conosco. Se mantenha também, irmãos. Lute para se manter também fiel à sua aliança com Deus. Então, irmãos, aqui nós temos, em resumo, duas ordens. Primeira ordem é: não temas as coisas que tem de sofrer. E a segunda ordem é: ser fiel até a morte. Ok, queridos irmãos. Apesar disso, apesar disso tudo,
eu preciso lhe dizer algo. Coragem não é a reação natural do meu e nem do seu coração diante das provações. Não é. O destemor não é a reação natural do meu e do seu coração diante das aflições. Não é, meu querido irmãos. Não é. Nós não somos esses super crentes que os teólogos ou que os pregadores coaches têm ensinado por aí nas redes sociais. Nós não somos, irmãos. Nós não somos esses super crentes que esses pregadores que gostam de massagear o coração das pessoas, sabem? Nós não somos esses super crentes que têm sido pregados por aí. Nós não somos, irmãos. Deixados a nossa própria força de vontade, nós iremos ter medo. Deixados a nossa própria capacidade, nós iremos, irmãos, esmorecer. Nós não apenas iremos ter medo, mas nós também não seremos fiéis. Deixa eu lhe acochar um pouquinho mais. Não precisa nem de adversidade para que você, deixado a sua própria força, se desvie de Deus. Nem precisa de adversidade. Nem precisa de aflição para fazer você se desviar. Se você for deixado à sua própria vontade. Nem precisa. Pastor, onde é que o senhor encontra base bíblica para isso? Isto é uma das coisas que Gênesis 3 tem para nos ensinar. A gente pode receber tudo de bom. Tudo de bom. Estarmos no melhor lugar. Nós formos deixados à nossa própria capacidade, nós iremos perecer. Eu não quero que você saia com dúvida disso. Eu quero que você escute isso com todas as letras. Você precisa constantemente do seu Salvador. Nós precisamos constantemente do nosso Salvador. Essa é a hora que alguns irmãos dizem, esse pastor é diferente mesmo. Esse pastor não prega as coisas que a gente vê aí nos Facebook da vida, nos YouTubes da vida. Não. Nós pregamos na igreja presbiteriana o Evangelho. E este é o Evangelho. Nós precisamos constantemente do nosso Salvador. Nós precisamos, irmãos, constantemente do nosso Salvador para nos manter corajosos. Nós precisamos constantemente do nosso Salvador para nos manter firmes. Nós precisamos que o nosso Salvador nos fortaleça e nos estimule pela sua palavra. Nós precisamos, irmãos, que o nosso Salvador nos fortaleça e nos estimule através da oração. Nós precisamos que o nosso Salvador nos estimule, nos fortaleça, nos capacite através da adoração pública na comunhão dos santos. Nós precisamos que o nosso Salvador nos alimente através dos meios de graça, dos sacramentos, do batismo, da Santa Ceia. Nós precisamos, irmãos, que o nosso Salvador nos estimule, nos fortaleça e derrame a todo momento a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, porque se não for por causa dele, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Uma frase muito bonita de Agostinho, que na verdade é uma oração onde Agostinho diz: dar-me o que me pedes, e pedes o que quiseres. Isso significa, irmãos, que diante de uma ordem expressa do Senhor, e nós estamos aqui diante de duas ordens de Deus, nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus e dizer: Senhor, me dá coragem,
Se o Senhor me der coragem, eu não vou temer. Me dá coragem, Senhor. Senhor, derrama sobre mim essa consciência de ser fiel, e não só a consciência de ser fiel, mas a capacidade suficiente para ser fiel, mesmo em face de qualquer tentação que eu tenha que viver. Me dá, Senhor, essa força, me dá esse poder, porque se o Senhor fizer assim com a minha vida, eu serei fiel. Nós precisamos, irmãos, do nosso Salvador. E sabe qual é a notícia maravilhosa de Apocalipse 2:10? É que este é um excelente versículo que mostra como é que Deus nos estimula para cumprir a sua vontade. Esse é o texto onde Cristo se mostra incentivando a sua igreja para cumprir essas duas ordens. Você ainda está comigo, amém? Duas maneiras, irmãos, nós nos encontramos nesse texto, onde Cristo nos estimula a cumprir a sua vontade. Qual foi a primeira ordem do Senhor? Qual foi a primeira ordem do Senhor, irmãos? Ser fiel? O que segue a esta ordem? Você pode ler comigo, amém? Eis que o diabo está prestes, a igreja continua, para lançar... Que, irmãos? Em prisão. Ok, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Eu sei, amados irmãos, que costumeiramente nós não analisamos essa frase, esses dizeres, como a gente costuma se expressar por aqui, como algo bom, né? Aqui, costumeiramente, as pessoas entendem, que existe uma mensagem de alerta do Senhor, de atenção, vocês estão passando aí tribulação, pobreza, blasfêmia, o negócio vai acochar um pouquinho mais ainda. A gente geralmente entende assim, não é verdade? Mas eu quero, irmãos, eu não queria negar isso, porque de fato, em face da aprovação, o crente precisa estar vigilante, estar alerta. Eu não queria negar isso, mas eu queria mostrar para vocês um outro lado da moeda. E aqui nós temos uma mensagem de consolo. Cristo nos estimula a cumprir a sua vontade, nos consolando. Pastor, eu não vejo nenhum consolo aqui. Verá. Porque aqui existem 7 declarações da soberania de Deus sobre o nosso sofrimento. 7 declarações nessa frase da soberania de Deus sobre o nosso sofrer. Nós iremos ler novamente, agora pausadamente, o texto que nós acabamos de ler. E eu vou mostrar para vocês as 7 declarações da soberania de Deus sobre a nossa aflição. Amém? Eis que o diabo, primeira declaração. Cristo é soberano sobre os agentes causadores do nosso sofrimento. Você entende isso? Cristo é soberano sobre os agentes causadores do nosso sofrimento. Não será de outro jeito. Não será de outra maneira. Será o diabo. Ok, ele pode até usar agentes intermediários. Mas aqui, irmãos, será o maligno. E aqui eu quero que você perceba que ele age debaixo da permissão de Deus. Isso conforta você? Amém? O maligno age debaixo da permissão de Deus. No caso de Jó, Deus permitiu. No caso dos santos de Esmirna, Deus também permitiu. E o diabo só faz qualquer coisa debaixo da autorização do Senhor. Segunda declaração, está para. A declaração é a seguinte:
Cristo é soberano sobre o início do nosso sofrimento. Aqui Cristo não está dizendo vai ser daqui a um ano. Não está dizendo que vai ser, que ainda vai demorar muito tempo. Jesus está dizendo, está às portas. Cristo, ele é soberano sobre quando se inicia o nosso sofrimento. Terceira declaração, lançar em prisão. Cristo é soberano quanto aos meios do nosso sofrimento. Nós não teremos crentes jogados no Coliseu, nem crentes sendo exilados. O maligno não pode fazer aquilo que ele bem entender contra o povo de Deus. Ele só pode fazer apenas e estritamente aquilo que Deus permitiu. Não é que o diabo tinha assim carta aberta. Não, vá lá e faça o que você bem quiser. Não. Vai ser prisão. Os irmãos estão entendendo? Amém? Quarta declaração. Alguns dentre vós. Cristo é soberano quanto à extensão e à quantidade de crentes perseguidos. É alguns dentre vós. Não é toda a igreja. Não é a maioria da igreja. O diabo não pode perseguir a quem ele bem entender. Não é assim que funciona. O maligno não pode perseguir qualquer cristão ao seu bel prazer, ao seu bom prazer. Não, são estritamente aqueles que Deus permitiu. Quinta declaração, para ser postos à prova. E aqui, irmãos, existe algo muito especial, porque Cristo, ele é soberano quanto aos efeitos e ao propósito do nosso sofrimento. Entenda isso. Quem é que tenta? Quem tenta, irmãos? Quem é que tenta? Diabo. E o diabo nos tenta para o nosso pior. Você entende isso? O diabo nos tenta para o nosso pior. E o texto nos mostra claramente que o agente causador do sofrimento ao santo de Esmina era exatamente o maligno. Mas perceba a sutil diferença no texto, porque aí nós não encontramos que aqueles santos seriam tentados. O que é que o texto diz? Eles serão... Mas não é o diabo que está causando dor, sofrimento àqueles... que irá causar dor e sofrimento àqueles irmãos? O correto não seria para ser tentado? Não. O texto diz para seres provados. Quem prova? Deus. Escute isso. Certamente o diabo tinha uma intenção para causar dor, para trazer dor à igreja de Esmina. O diabo não queria, através disso, que ver a igreja crescer. Ver uma igreja mais fiel. Ver uma igreja mais sólida. Ver uma igreja mais madura. O diabo queria destruir com aquela igreja. Só que os propósitos de Deus são superiores e sempre se sobreporão a qualquer intenção de quer quem seja. Os propósitos de Deus sempre serão maiores. E os efeitos de Deus sobre aquilo que nós vivemos, sempre, irmãos, terão prevalência sobre as intenções de quem quer que seja. O diabo certamente queria tentar, Deus queria provar, e assim foi feito. O diabo tinha uma intenção, naquela dor, naquele sofrimento. Deus já tinha outra intenção. Que intenção, pastor? É aquela que nós encontramos em Romanos 5. A tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Até aqui eu falei 5. Sétima declaração. E tereis tribulação. Você está com os olhos no texto ainda? E tereis tribulação. A declaração é, irmãos, Cristo é soberano quanto à intensidade do nosso sofrer. Não será uma tribulação leve, nem média. Será uma tribulação intensa.
E será uma tribulação intensa, assim como essa palavra denota, né? Tribulação, sempre que nós encontrarmos essa palavra tribulação na Bíblia, sempre se lembre de um peso, de uma carga sobre nós que traz desconforto, que nos aflige. Sempre lembre lá do tribulum. Um processo que nos machuca fisicamente, nos machuca emocionalmente. Isso vai ser um sofrimento intenso, porque ele assim permitiu. E em sétimo e último lugar, irmãos, o texto diz de 10 dias. E a última declaração é a seguinte: Cristo é soberano quanto à duração do nosso sofrer. Cristo, irmãos, Ele é soberano quando o nosso sofrimento se inicia. Escute isso em nome de Jesus. Cristo é soberano quando o nosso sofrimento inicia. Cristo, Ele é soberano quando o nosso sofrimento termina. Não será um ano, não será uma década, não será um século. Serão 10 dias. Sabe por que eu quis trazer para os irmãos todos esses fatores? Para compartilhar com vocês uma única mensagem. Deus está no controle. Deus está no controle, meu amado irmão. Sobre os agentes causadores do nosso sofrer, sobre as causas da nossa dor, Deus está no controle. Do início ao fim do nosso deserto, Deus está no controle. Quanto à intensidade das nossas provações, Deus está no controle. E Deus está tão no controle, irmãos, que Paulo declara que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em 1 Coríntios 10, 13. Deus está no controle da sua doença. Amém, meu amado irmão? Deus está no controle dos seus problemas. Deus está no controle de cada detalhe. De cada detalhe, irmãos. Nenhum detalhe, como nós acabamos de analisar e defender aqui, nenhum detalhe das suas aflições, das suas adversidades, da sua dor, da sua angústia, nenhum detalhe escapa do controle soberano do Senhor. E é este o consolo que Cristo traz ao meu e ao seu coração. E já que você entende que Deus está no controle de tudo, a sua reação é não ter medo. Não tenha medo. Deus está no controle. Você entendeu, meu amado irmão? Deus está no controle. Por isso é que a gente não teme. E aí, irmãos, existe uma segunda forma, uma segunda maneira, melhor dizendo, como Cristo nos estimula a cumprir a sua vontade nesse texto. E aqui, irmãos, nós já caminhamos para a conclusão dessa mensagem. Não se preocupe, não. Qual é a segunda ordem do Senhor para o santo de Esmirna? É ser fiel até a morte. O que é que se segue depois disso? E dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, entenda isso. Deus, Ele sempre age de maneira muito, mas muito graciosa para conosco. Sabe por quê? Porque a fidelidade deveria ser uma honra para aqueles, uma prática de honra para aqueles que, assim como nós, servem aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que servem a esse Deus soberano deveriam se sentir mais do que honrados em ser fiéis a Ele. A fidelidade, irmãos,
deveria produzir em nós o sentimento de gratidão. Gratidão no coração daqueles que foram exatamente retirados do império das trevas, retirados do lamaçal do pecado, foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Deveria ser gratidão, irmãos. A fidelidade, meu querido irmão, deveria ser submissão. Para aqueles, assim como nós, declaram servir aquele que nós chamamos de Senhor, e declaram sobre si mesmo que nós somos servos, escravos de Cristo. Deveria ser submissão. Mas o texto de Apocalipse 2,10 nos diz que Deus bondosamente irá recompensar essa gratidão. Deus nos dará a coroa da vida. Aqueles que são fiéis receberão a coroa da vida. Os crentes de Esmirna, irmãos, entenderam o que Cristo estava dizendo aqui. Sabe por quê? Porque Esmirna era conhecidíssima pelos jogos que eram praticados naquela cidade. E os atletas campeões recebiam exatamente uma coroa de louro. Até hoje os atletas campeões olímpicos recebem, alguns deles recebem coroa de louro também. E é em referência disso que Cristo afirma que aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Sabe o que é a coroa da vida? É a própria vida. Aqueles que são fiéis em Deus, irmãos, receberão vida eterna. Aqueles que servem aquele que é o Senhor da vida, receberão vida. Aqueles que servem e são fiéis, aquele que esteve morto e tornou a viver, receberão vida. Esse é o nosso prêmio, irmãos. Esse é o nosso prêmio. Deus não apenas nos ordena, Deus nos estimula. Deus mostra o nosso futuro. Deus nos mostra aquilo que nos espera e nos aguarda. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? E é a última mensagem que eu quero que você leve no seu coração. Vale a pena. Vale a pena. Meu irmão, vale a pena. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena sacrificar ou deixar de lado os convites desse mundo e os prazeres desse mundo para ser fiel a Cristo. Vale a pena. Vale a pena dizer não para nós mesmos e para as nossas vontades iníquas para sermos fiéis a Jesus. Vale a pena. Vale a pena, irmão, se sacrificar, pagar o preço, sofrer o que tiver de sofrer, para se manter firme, para manter o seu compromisso com Cristo intacto. Vale a pena. Vale a pena, irmãos, ter uma vida e levar uma vida inteira na presença do Senhor. Vale a pena. Vale a pena, irmãos, se manter fiel à palavra de Deus. Vale a pena, irmãos, nós dedicarmos horas e mais horas à oração. Vale a pena, meu amado irmãos, nós sermos frequentes e mantermos o nosso compromisso de estarmos aqui na casa do Senhor, nos cultos públicos. Vale a pena servir a este Deus, porque no final Ele nos dará a coroa da vida. Vale a pena. E se você ainda não tem esse compromisso com Deus, eu quero lhe fazer um convite. Se você ouviu essa palavra, o Espírito Santo falou ao seu coração nesta noite, eu quero lhe desafiar a partir de hoje de firmar esse compromisso com Deus. Vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena viver e morrer por Cristo. Vale a pena.
Vale a pena, irmão, ser fiel e levar os nomes que tivermos que levar, e ouvirmos as desavenças que tivermos que ouvir. Vale a pena, irmão, sofrer por causa da cruz de Cristo. Vale a pena. Por isso, meu amado irmão, meu amigo, se agarre com fé, se agarre pela fé à mensagem da cruz. Se arrependa dos seus pecados, confesse Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, porque vale a pena. No final, nós receberemos a coroa da vida. Amém?